Hoje, na nossa formação continuada de doutrina, nós vamos falar sobre os anjos. A Constituição Dogmática Dei Filius, né, de 24 de abril de 1870, ou seja, do Concílio Vaticano I, 1870, coloca assim: Deus criou simultaneamente, desde o início do tempo, do nada, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, a angelical e a mundana, e em seguida a humana, de algum modo comum a ambas, constituída de espírito e corpo. Então Deus criou, do nada, criaturas segundo uma hierarquia, né? Nós temos criaturas fazem parte da criação coisas que simplesmente existem, como as pedras que simplesmente existem, criaturas que não só existem, mas que são vivas, né? Que são os animais, desculpa, as plantas, os vegetais que existem e têm vida as plantas. Criou criaturas que existem, que têm vida e que têm sentimentos, que são os animais. Então temos uma escala. E criou uma criatura imaterial, espiritual, que é o anjo, né? São os anjos. E no meio aí existe uma criatura mista, onde Deus misturou a existência do material, a vida do vegetal, o sentimento do animal num corpo e o espiritual numa alma, e reuniu essas duas e foi chamado de ser humano. Então nós somos uma criatura mista, né? Nós temos a nossa natureza material e temos a nossa natureza espiritual. Tá? Então, quando a gente está falando dos anjos, nós estamos falando de criaturas espirituais. Existe uma discussão teológica se os anjos têm algum tipo de matéria ou não, mas aparentemente, assim, a princípio, para São Tomás de Aquino, que é conhecido também como Doutor Angélico, né, uma grande autoridade na angelologia, diz que são criaturas puramente espirituais. A nossa parte espiritual, a nossa alma, é que nos dá a nossa inteligência e a nossa vontade. A inteligência que ilumina o nosso caminho e a vontade que, né, nos guia para, né, tomarmos a decisão. Como nós temos inteligência e vontade, diferente dos animais, então nós somos livres. Os anjos são criaturas espirituais, não têm corpo, e por isso também, assim como a nossa alma, eles têm inteligência e vontade, puramente inteligência e vontade, e também são livres. Tá? O catecismo da igreja coloca assim: como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Então, assim como a nossa alma é imortal, nosso corpo é mortal, nossa alma é imortal, e depois da morte teremos, no fim do mundo, a ressurreição dos mortos, do nosso corpo, os anjos também são imortais, foram criados, mas são imortais, tá? Têm inteligência e vontade e são livres. E Deus criou os anjos para que o louvem e para que sejam felizes também, né? A felicidade é obtida através do louvor a Deus. Deus não precisa de louvor, Deus é pura glória, mas participando, dando louvores a Deus, participando dessa glória de Deus, é que as criaturas são felizes, e os anjos são felizes contemplando a Deus, louvando a Deus, né? E eles também são os seus mensageiros, e aí vem a palavra angeleo, angeleo do grego mensageiro, tá? Angeleo do grego, em latim angelus, e aí no português anjo, tá? Por exemplo, evangelion, né? A boa nova, evangelho. Então, angelion é aquele que traz a mensagem, que traz o mensageiro. Então, é a mesma palavra grega, né? Então, anjo, na verdade, significa a sua função. Santo Agostinho, ele fala assim: anjo, que significa mensageiro, é a designação de encargo, não de natureza. Se perguntarmos pela designação de natureza, é um espírito. Se perguntarmos pelo encargo, é um anjo. Um espírito por aquilo que é e ângelo por aquilo que faz. Anjo por aquilo que faz. Então, quando a gente fala anjo, anjo é o seu encargo, o seu trabalho, digamos assim. E espírito é a sua natureza. Se perguntar o que eu sou um ser humano. É a minha natureza, eu sou um ser humano. O que eu faço? Eu sou médico. Então, eu não sou médico de natureza, eu sou um ser humano, como outros seres humanos, que médicos, professores, engenheiros, etc. Mas como encargo, como missão, eu sou médico. Então esse é o anjo. O anjo, ele é um espírito. E o seu encargo é anjo, mensageiro. Então os anjos são os mensageiros de Deus. Continua o catecismo.
Aqui, por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do seu Pai que está nos céus. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Então, os anjos, e aqui é importante fazer um parênteses que eu vou falar daqui a pouco, nós temos os anjos e os demônios. Os demônios também são anjos caídos, né? Então nós poderíamos chamá-los de anjos também, mas quando a gente fala anjos, geralmente a gente está falando dos anjos que estão contemplando a face de Deus, e os anjos caídos nós chamamos de demônios, né? Mas ambos são criaturas espirituais. Os anjos, eles, né, contemplam a face de Deus, eles veem Deus face a face, eles conhecem a vontade de Deus, e por isso eles são os seus mensageiros e são os executores de sua vontade, né? Auxiliam a execução de sua vontade. Nós podemos dizer assim que os anjos, eles são divididos em 9 coros, em 3 hierarquias. A hierarquia mais alta, composta pelos serafins, querubins e tronos. No meio, nós temos as dominações, as virtudes e potestades. E depois, né, os principados, os arcanjos e os anjos, né, como são chamados. Isso baseado em revelações, baseado na Sagrada Escritura, baseado, né, em uma série de pontos. Nós temos aqui os serafins, eles assistem diretamente o trono de Deus, eles ardem de caridade, de amor. Os querubins, né, também estão ante o trono de Deus e veem a verdade de um modo superior a qualquer criatura. Os tronos, eles também assistem ao trono de Deus e a sua missão é ser esse mensageiro com os coros inferiores, tá? Os tronos. Aí entramos no segundo coro, que são as dominações, virtudes e potestades. As dominações, elas dominam sobre as ordens angelicais encarregadas de executar a vontade de Deus. As virtudes são os anjos, virtus, força, né? São os anjos encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus. E as potestades são os anjos que executam as grandes ações no que tocam ao governo mundial, né? Ao governo do mundo, ao governo da Igreja Universal, de toda a Igreja, né? E aí entramos no último coro, que são os principados, os arcanjos e os anjos. Nos principados nós temos, né, os anjos que assistem aos países. Então nós temos o anjo do Brasil, nós temos o anjo de Portugal, que apareceu aos 3 pastorzinhos, né? Então eles assistem aos países, assistem aos reinos, às províncias e às dioceses, tá? Abaixo do principado nós temos os arcanjos. Os arcanjos são aqueles anjos enviados por Deus a missão, por missão, para missões especiais, né? A Bíblia, a Sagrada Escritura, fala que são 7 arcanjos e nós conhecemos o nome de apenas 3, tá? Que através, né, da Sagrada Escritura. São Rafael, São Miguel, né? São Rafael, São Miguel e São Gabriel, Gabriel, né? São Gabriel, que trouxe a anunciação de Cristo, né? Que fez a anunciação de Cristo, né? Então, essa grande missão. Então, nós conhecemos o nome desses 3. E os anjos, por fim, né, eles cuidam, né, dos seres humanos, velam por sua vida espiritual, sua vida corporal, enviam luzes, forças e graças que cada um auxiliam. Agora, mesmo que a gente pense no anjo, que seria das 9 coros, a gente pega aqui o anjo que está no último, né? E não vamos falar lá dos serafins, dos querubins que estão lá em cima, vamos falar um anjo. A distância de um anjo para um ser humano é algo assim absurdo. O anjo, ele tem uma perfeição muito maior do que um ser humano. Ele é tão perfeito, lógico que ele não é perfeito como Deus. A distância entre qualquer anjo, mesmo um serafim e Deus, é uma distância infinita, porque Deus é infinita glória, infinito poder, né? Mas a distância entre um anjo e um ser humano é algo gigantesco, né? Tanto é que toda vez que um anjo aparece, a pessoa se assusta a ponto de quase morrer. E o anjo sempre fala, calma, né? Porque se a gente visse um anjo, assim, a gente quase morre de medo. Não medo pelo horror, não, mas pela perfeição, por se espantar com a perfeição de um simples anjo. Né? Não estou nem falando de um querubim, de um serafim, imagina, né? Como serão, né?
E assim, uma coisa interessante, bonita, que a única pessoa que não se assustou foi Maria. Maria não se assustou com o anjo. Maria, ela ficou perplexa com a mensagem, mas ela não se assustou. Por quê? Porque Maria é cheia de graça, né? Então ela é a rainha dos anjos, ela é toda pura. Agora, entendendo essa comparação entre um homem e um anjo, que é algo muito distante, Deus colocou para cada pessoa pelo menos um anjo para nos ajudar, para nos servir. Nos servir principalmente no que diz a realidade espiritual, mas também nos serve nas realidades materiais, que é o nosso anjo da guarda. Então é algo, e até os teólogos dizem que talvez esse seja um dos motivos que alguns anjos se escandalizaram e se revoltaram contra Deus, como eu vou falar daqui a pouco. É como se eu pegasse um general de última patente, então o maior general, né, brasileiro aqui, eu pego lá o general da maior patente aqui do Exército Brasileiro, chego para ele e falo, então, general, né, você vai cuidar e prestar serviço pro recruta ali de 18 anos que acabou de entrar aqui no Exército, né? O recruta fez 18 anos no mês passado, se alistou, faz uma semana que ele tá aqui no quartel, ele tá perdido, você vai fazer o que ele precisar. Se ele pedir pra você engraxar a bota, você vai engraxar. Se ele perguntar onde é tal coisa, você vai falar. Você tá pra servir ele. Isso, o general mais importante do Brasil, né? É como se fosse isso. E na verdade, não é isso porque é muito mais. Né? Porque a diferença de um general para um recruta é muito menor do que a diferença, né? Entre um anjo e um ser humano. Então, Deus nos deu esse presente que é o nosso anjo da guarda, e nós temos que ter uma intimidade muito grande com o nosso anjo da guarda, porque o anjo da guarda ele é real e ele está do nosso lado e nós devemos conversar com ele. Nós não precisamos conversar, né, em voz alta. Tá? Se nós damos essa licença, nós podemos conversar em pensamento com o nosso anjo, mas não é algo teórico, não é algo que faz de conta, não é uma coisa de criança, não. O nosso anjo está para nos servir, para nos guiar em favores espirituais e até questões materiais. Né? Nós podemos pedir para o nosso anjo. Confesso para vocês que o meu anjo da guarda ele é muito bom para achar vaga de estacionamento. Quando eu entro no estacionamento, eu já peço para ele achar uma vaga e logo ele me indica, né, para onde eu tenho que ir com o carro. Ele é ótimo para isso. Para isso também, ele é nosso amigo, está conosco desde quando nós somos concebidos até, né, nós chegarmos ao céu e estarmos juntos com ele. É lógico que se nós, né, quem tiver a desgraça de ser condenado ao inferno, é claro que o anjo não vai até o inferno, mas talvez possivelmente nos consolará lá no purgatório, e isso é muito importante. O São José Maria Escrivá fala no seu livro Caminho, no ponto 562. Tem confiança com o teu anjo da guarda. Trata-o como amigo íntimo, porque de fato é. E ele saberá prestar-te 1001 serviços nos assuntos correntes de cada dia. Tá? Então eu tenho que pensar, né? Como eu me relaciono com o meu anjo da guarda, como eu tenho essa realidade que ele está do meu lado. Lógico que um anjo ele não tem corpo, então quando a gente fala que um anjo está do lado de alguém, é porque ele está agindo, né, naquele local, porque o anjo ele contempla a face de Deus, mas ele está do nosso lado agindo aqui junto conosco, nos guiando, nos dando inspirações, nos afastando de tentações, nos afastando de males, e também em questões práticas. Então, que ajudas que eu peço? Ajudas espirituais. Quando eu começo a rezar, eu peço para o meu anjo da guarda me ajudar nas distrações, eu peço para o meu anjo da guarda para me ajudar aqui nas inspirações, né? E até questões materiais mesmo, tá? Eu posso pedir, devo, né? Não sei aquelas gnoses que não são nada católicas, né? De como saber se o seu anjo está perto, descubra o nome do seu anjo. Isso aí não é doutrina católica, isso é gnose, isso aí não, né? Não, tá? Sem essas coisas, né? Mas ter um relacionamento de verdade, concreto com o nosso anjo da guarda, como uma pessoa real que ou a gente não tem fé. Um outro ponto de caminho, né, o ponto 565, diz assim: ficas pasmado porque o teu anjo da guarda te tem prestado serviços patentes? E não deverias pasmar, para isso o Senhor colocou junto de ti. Então, começa a pedir favores pro seu anjo da guarda e você vai ficar impressionado com os favores que vão acontecendo, mas você não tem que ficar impressionado porque ele está aí para isso, né? Assim como o Padre Pio conversava com o anjo da guarda dos seus dirigidos, o Padre Pio via os anjos da guarda, né? Isso é muito importante nós termos essa vida concreta com o nosso anjo da guarda, essa intimidade concreta.
tá? E os anjos, eles respeitam a nossa intimidade. Então, se eu não falo com o meu anjo, ele respeita. É lógico que, mesmo sem... O anjo nos conhece muito bem. Além dele ser muito inteligente, ele nos conhece muito bem. Então, só as atitudes que a gente toma, ele já imagina o que a gente está pensando. Mas ele respeita, ele não invade a nossa intimidade. Diferente dos demônios, tá? Os demônios também são anjos caídos, tá? São anjos, né, que foram criados bons, tá? O Concílio de Latrão diz assim: o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Então, assim como eu falei, né, que nós temos liberdade porque temos inteligência e vontade por causa da nossa alma, os anjos também têm inteligência e vontade, então eles também são livres. E alguns anjos se revoltaram contra Deus, a gente não sabe muito bem porquê. Eu falei, né, essa questão do anjo da guarda. Tem a questão de prestar culto de adoração à humanidade santíssima de Cristo. Então, como eu vou prestar culto? Eu, um anjo superior, vou prestar culto a um ser humano? Ah, mas é o próprio Deus, encarnado, né? Se submeter ao reinado de Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, né? Então, uma série de teorias, a gente não sabe o que escandalizou os anjos, e principalmente guiados... eles começaram a desconfiar da vontade divina, e principalmente guiados aí por Satanás, né, se revoltaram contra Deus, e aí o Apocalipse diz, né, que houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com seus anjos, diz o Apocalipse. Porque existiu esse combate, é um tempo diferente, não é o nosso tempo. A teologia define o tempo dos anjos como um tempo diferente do tempo nosso, que transcorre linearmente, é um tempo chamado de Evo. E essa batalha, como que é a batalha dos anjos? Os anjos não têm corpo, né? Então os anjos não têm espada, não têm armas, porque não têm corpo. Os anjos são pura inteligência e vontade. Então a batalha é uma batalha intelectual, né? Uma batalha de ideias. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente fala assim, a gente tem que respeitar todas as ideias. Não, a gente não tem que respeitar todas as ideias, não. A gente tem que respeitar todas as pessoas. Mas as ideias, existem ideias terríveis, tá? Porque foi nessa batalha de ideias que Satanás se revoltou e levou muitos anjos com ele, e hoje tenta os seres humanos através de ideias. Essa foi a guerra entre os anjos, e essa é o mecanismo de tentação de Satanás, né? Então, e dos demônios. Então, nós não, as ideias, né, a única arma que o diabo tem são as ideias, tá? E aí um anjo se destacou, que no meio desse combate de ideias se levantou e perguntou: quem como Deus, né? Mihael. Quem é como Deus em hebraico? Então, Mihael e São Miguel, né? E o Apocalipse continua. Ele, porém, foi derrotado e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra com seus anjos, e seus anjos foram lançados com ele. Então, esse é um trecho do Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 9. Ah, mas o Apocalipse ele não narra o final dos tempos? Não, porque o tempo é diferente do tempo dos anjos. Isso é a batalha do céu, que a gente não sabe como esse tempo dos anjos interage com o nosso tempo, tá? Mas, ou seja, os anjos não viam a Deus plenamente antes dessa batalha. Depois dessa batalha, os demônios foram precipitados aos infernos, não porque Deus quis, mas por uma escolha própria, né? Os anjos passaram a contemplar a Deus face a face, aqueles que não se revoltaram, e hoje os demônios, né, que estão no inferno e que sofrem os tormentos por estarem separados de Deus por uma escolha própria, não por um castigo divino, eles têm inveja dos homens, né? Porque nós temos a oportunidade de contemplar a Deus, e o demônio nunca vai contemplar a Deus, tá? Então, por isso, o demônio nos tenta, tá? E essa tentação é uma tentação de ideias, essa é a única arma do diabo. O diabo, ele não pode obrigar ninguém a pecar, porque se o diabo obrigar alguém a pecar, a pessoa faz isso sem ter liberdade, e sem liberdade não é pecado. Então a gente precisa cometer o pecado livremente, por isso o diabo sugere, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair na conversa do diabo, né? E hoje muitas pessoas desacreditam da existência do diabo. Isso é bom para ele também, né? Porque se eu não conheço o meu inimigo, se eu não acredito no meu inimigo, é mais fácil para ele me subjugar, né? Então esse é o ponto. Em relação aos anjos, nós temos esses anjos caídos, que são os demônios, eles são uma realidade concreta, por isso nós temos que ter uma vida de oração,
né? Temos, não, a gente não tem que morrer de medo, né? São Pedro diz, o demônio é um leão acorrentado, né? Se você não chegar perto, ele não te morde. A tentação tá quando a gente começa a dialogar com o diabo, quando a gente entra, né, na conversa, e a partir do momento que você entra na conversa com o diabo, a chance de você perder é praticamente, né, 100%, 99% já ganha para ele, porque a inteligência dele é muito maior que a nossa, tá? Mas Deus não permite que uma tentação seja maior que as nossas forças, tá? E nós temos, por outro lado, os anjos nos assistindo aos países, aos governos, trazendo as mensagens de Deus, guiando para que sua vontade seja executada, né? E concretamente aqui o nosso anjo da guarda. Então, acho que vale a gente pensar, né? O que de concreto que eu posso fazer para me relacionar com o meu anjo da guarda? Como eu posso fazer para me lembrar do meu anjo da guarda ao longo do dia? Né? Algum lembrete, alguma coisa, né? Talvez algum alarme no meu celular para tocar e eu lembrar do meu anjo da guarda. Não sei, talvez quando eu tô sozinho no carro, eu colocar o cinto do passageiro no banco, colocar o cinto no banco do passageiro, prender o cinto para olhar, ver que tem o cinto ali, eu lembrar que o meu anjo da guarda tá ali. Não que o anjo da guarda precise de cinto de segurança, né? Mas lembrar, pô, o banco tá vazio, tem o cinto aqui, porque meu anjo da guarda tá aqui do meu lado, né? Então, não sei, usar alguma coisa criativa para eu lembrar do meu anjo da guarda, né, o tempo inteiro do meu lado e me relacionar com ele pedindo favores materiais, claro, mas principalmente, e ele está aí, essa função dele para nos levar ao céu, favores espirituais.